mesmo que Deus não esteja brincando conosco de vida cristã, Ele nos deu do seu Espírito Santo para habitar em nós, para que possamos frutificar no seu Espírito, para que domínio próprio também seja exercido sobre a nossa vida. Ele não nos abandonou aos nossos atos humanos, porque depois de ter nos criado a sua imagem e semelhança, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado é a morte. Aí tudo houve um desequilíbrio. Deus não está brincando conosco. É por isso que Jesus Cristo, Ele disse: eu preciso subir ao Pai, porque se eu não for, não virá o Consolador. E quando o Consolador vier, Ele vai conduzir todos vocês em toda a justiça e em toda a verdade. E louvado seja Deus por Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando a profecia se cumpriu. O Espírito Santo de Deus, que habitava esporadicamente em algumas pessoas por determinado tempo no Antigo Testamento, agora é derramado sobre toda a carne. Todo aquele que levanta sua mão e crê e confessa com seus lábios que Jesus é o Senhor e é salvo em Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha! Deus não nos deixou órfãos. Nós precisamos aprender a viver debaixo do domínio dEle, do Espírito Santo da promessa. E é disso que se fala esse gominho: domínio próprio, domínio próprio. Como precisamos disto em nossas vidas. E hoje, além de todas as coisas que mencionamos, dissemos que o maior problema que as pessoas têm é o orgulho. Começamos com orgulho hoje cedo. Então, vamos lá para a pergunta básica desta noite. Você é uma pessoa orgulhosa? De novo, não precisa falar em voz alta. Pense, pense, pense. A maioria de nós de pronto vai dizer: não, eu sou uma pessoa simples e humilde. Mas não somos. Porque parece que nós temos uma necessidade tão grande de ser aceito pelos outros, que nós nos escondemos numa fachada de orgulho para poder ser aceito pelos outros. Você já viu essa geração que nasceu de 2000 para cá? Eles são extremamente volúveis. Extremamente volúveis. Porque é uma necessidade grande de serem aceitos. Muitos deles se perdem nos seus colégios. E às vezes alguns não têm retorno, pontuado por não aceitar a vida, por rebeldias e tantas coisas mais. O que está no fundo dessa questão é o orgulho nosso. Nós queremos nos esconder. Mas como é bonito, como dissemos hoje cedo, uma pessoa que admite os seus erros. É uma das coisas mais nobres que existem. Alguns meses atrás aconteceu de novo, aqui em Boas Novas. Alguém cometeu um erro. Marcou um horário para conversar. Fomos conversar. E a primeira coisa que aquele homem disse para mim, ele disse assim: pastor, o senhor nunca mais vai olhar comigo com os mesmos olhos, porque eu cometi um erro. Eu disse: bom, antes da gente sentar então, amigo, eu quero dizer que eu admiro as pessoas que reconhecem os seus erros. Porque matéria-prima difícil na igreja de Jesus é encontrar pessoas que admitem os seus erros. Somos tão orgulhosos que sempre temos que achar um culpado para os nossos próprios erros. E temos que dizer para o mundo: eu errei porque alguém me fez isto. Eu errei porque alguém me fechou no trânsito. Eu fiquei nervoso porque o nosso filho diz isso. Eu fiz isso porque aconteceu isso. É o orgulho. Irmãos, vamos lançar fora o orgulho. Bandeira branca. Vamos render todas as armas. Porque quando somos fracos, aí somos fortes. Talvez admitir a nossa fragilidade numa noite como esta é um grande momento na sua vida. E dizer: pastor, de fato eu sou uma pessoa orgulhosa. Não gosto de ser cobrado pelos outros. Quando alguém me pergunta alguma coisa que diz respeito à minha vida, à minha reputação, ponto. Eu já fico uma outra pessoa, fico transtornado. Irmão, o Espírito Santo que habita no seu coração, ele habita aí
para produzir em você o fruto do Espírito, e entre os gominhos existe aquele do domínio próprio. Irmãos, o maior gigante que a gente tem que dominar, não é aqueles que estão fora da nossa vida, é o gigante que habita aqui dentro da gente. Por favor, como acabamos de cantar com a nossa equipe de louvor, bandeira branca, vamos nos render. Vamos colocar as nossas armas humanas aos pés da cruz e bem alto erguemos a cruz de Cristo Jesus. E nessa cruz nós estamos mortos para o mundo e vivemos para Deus. É o que nos diz as Escrituras Sagradas. Mas há um outro probleminha na nossa vida. Há um outro probleminha na nossa vida, é a impaciência. E eu estou dizendo tudo isso, e até hoje cedo brinquei, que o pastor Alípio, na hora de dividir os temas, deixou o pastor para fazer domínio próprio. Eu acho que foi uma mensagem subliminar para mim. Os pastores auxiliares sabem que eu sou uma pessoa impaciente. Eu quero tudo rápido. E nem tudo na vida tem que ser rápido. Claro que melhorei bastante. Mas, irmãos, como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Quando eu era pequeno, eu nunca abri o presente de Natal no dia. Eu negociava com os meus pais, eu tinha que abrir uma semana antes. Um brinquedo fechado, um pacote fechado, irmãos, para mim, é um desafio. Melhor é o longâmino do que o herói da guerra. O que domina o seu espírito do que aquele valente que toma uma cidade inteira. É o que nos diz a palavra de Deus. Mais do que dominar uma cidade, mais que dominar uma circunstância, nós temos que dominar o nosso eu. Esse é o gigante que a gente precisa dominar. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo diz: maldito homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte, que tem essa inclinação? Era a expectativa de um homem que queria ver o reino de Deus sobre a face da terra, mas nem tudo é como nós imaginamos ser. Mas aquele homem paciente, que domina o seu espírito, que consegue controlar as suas emoções, provavelmente esse é mais do que um valente que domina uma cidade inteira. E eu não sei se você é uma pessoa paciente, mas precisamos exercitar a paciência. Esses verbetes estão nos livros mais antigos de teologia. Precisamos ser pessoas pacientes. E aqui a cidade de São Paulo, para alguns a quarta cidade do mundo, para outros a quinta cidade do mundo, não sei quem fez essa conta. É difícil ser paciente nessa cidade. Outro dia mesmo, voltando da faculdade teológica, entrei no Minhocão. Eu não sei entender a vida. Eu com tanta pressa, entrei no Minhocão. Sabe, Minhocão é um lugar que você não tem para onde sair. Parou tudo. Parou tudo. E eu com pressa. Pessoas para atender aqui na igreja. Eu disse, meu Deus do céu, logo eu. Irmãos, eu queria ter um skate, uma moto, um parapente. Eu queria ter um meio de locomoção diferente daquele, para dar um jeito naquela situação. E do meu lado, uma senhora simpática, tranquila, passando batom, ajeitando o espelho. Eu disse, Senhor Deus, me faça tão longâmina como esta mulher que está aqui do lado. Sabe, a gente tem que aprender com o batom da mulher. Parece que tudo estava tranquilo para ela. Como se ela dissesse para mim, quando você não pode mudar a circunstância, mude você. E aí eu coloquei a música para tocar. E aí acalmei meu coração. Mas teimosamente aquele minhocão
estava entupido. Mas de repente começou a andar, e cada andada era uma esperança, irmãos. Claro que cheguei atrasado para o meu atendimento, 35 minutos, mas cheguei. Quando eu parei o carro na garagem, eu disse para mim mesmo: Senhor Deus, eu deveria ter vivido no tempo de Abraão, em que a gente andava de camelo, e tudo era deserto ao nosso lado. Aí na mesma hora o Espírito Santo de Deus disse: você não sabe o que é andar no deserto como Abraão andou. Ele esperou a promessa por 40 anos e não abriu a sua boca, até que Deus cumpriu sobre ele a sua promessa. Aí eu falei: Senhor Deus, muito obrigado pelo minhocão, obrigado por tudo isso. Eu não quero deserto na minha vida. Só pude dizer: Deus Altíssimo, me ensina a ser uma pessoa paciente. Ser uma pessoa paciente. E a gente tem que ter algumas coisas na nossa vida que melhoram a nossa vida. Porque caso isso não aconteça, já vem o próximo item. Os estudiosos dizem: o descontrole vai tomar conta da sua vida. Como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. É com certeza, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não domina o seu próprio ser. Então eu preciso insistir com essa igreja bonita. Se vocês têm domínio próprio, ou você vive em descontroles, e tem gente boa que vive descontrolado o tempo todo, é o estilo de vida. Deus precisa mudar isso na nossa vida. E irmãos, por favor, não pense vocês que fazendo hoje uma oração: Senhor, me ensine a ser uma pessoa controlada, que você da noite para o dia vai ser controlado. Pelo contrário, irmãos, toda vez que as pessoas dizem assim para mim: pastor, ore por mim porque eu tenho descontrole, eu digo sempre a mesma frase: tome cuidado com essa oração, porque eu também já fiz, e nunca aconteceu tanta situação para eu ser testado na questão do autocontrole. Tome muito cuidado com esta oração, porque quando a gente diz: Senhor Deus, me ensina a ser uma pessoa controlada, você vai sair daqui e o sujeito vai te fechar ali na esquina, e ele diz: você não quer aprender? Estou te ensinando, porque na vontade permissiva de Deus nós precisamos entender de que o descontrole é uma coisa que pode parecer natural, mas ela tem que ser negada na vida de um genuíno cristão. Tome muito cuidado da maneira com que você trata os outros. Muitas vezes queremos controlar os outros, é uma maneira de nós transpirarmos a nossa insegurança do domínio próprio, querendo dominar os outros, e em dominando os outros estamos dominando as circunstâncias. A Bíblia diz: domine você a si mesmo, vença essa guerra como um verdadeiro herói, e muros de proteção serão erguidos ao seu redor. Porque se você tem problema de descontrole, talvez você seja uma pessoa ignorante nos seus relacionamentos. Desculpe falar, um auditório tão lindo como esse, falar de ignorância, porque um ser humano descontrolado, ele passa a ser ignorante. Parece que ele não aprendeu nenhuma lição da vida, não aprendeu em nenhum verbete do dicionário da vida a respeito de autocontrole, de dominar-se a si mesmo. Ele se torna não semelhante a Deus, conforme Gênesis nos diz, mas se torna igual aos animais. Animais irracionais. E hoje pela manhã falamos a respeito de Nabucodonosor, um homem que queria dominar tudo. Em um momento da sua vida, começou a se rastejar como animal e comer grama como se fosse um animal, a punição que Deus deu a ele. Porque quando somos pessoas descontroladas, no momento do descontrole podemos e passamos a ser pessoas ignorantes. Ignorante não é uma pessoa que não sabe nada, é uma pessoa que já aprendeu sobre tudo, mas não quer fazer o básico, o sensato, o razoável. Ignorando todos os princípios, ignorando todas as pessoas que estão ao seu redor, é uma pessoa ignorante.
E amados irmãos, podemos estar sujeitos a isto. E o texto não é bonito desse aqui não, viu? Eu vou ler. Não ia ler, mas vou ler. Não sejais como o cavalo ou a mula. Meu Deus. Sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Parece que esse é o fim, né, irmão? Salmo 32:9, nós somos comparados a animais irracionais, porque já passamos daquele nível do descontrole e nos tornamos ignorantes. É o que acontece hoje em dia. As pessoas estão se espancando, as pessoas estão se batendo. Dias atrás, conversando com uma das líderes da nossa região, da delegacia da mulher, ela me disse: pastor, começa a nos preocupar agora, porque o número de pessoas, de mulheres evangélicas, começa a nos procurar, que sofrem violência dentro do lar dos seus parceiros. Quando ela usa essa palavra evangélico, dói na alma, não dói, irmãos? Um homem, um marmanjo, um gorila, uma mula, batendo numa mulher. Onde já se viu isso, irmãos? E agora nós somos estatísticas também. Pessoas violentas. Pessoas violentas. E começa com palavras, segundo a delegada, com levantar da voz, com empurrões, e depois o negócio fica pior. E nós estamos também incluídos nessa estatística. Por isso, cuidado com a ignorância, porque ela pode nos levar a momentos terríveis e sofridos. Talvez a melhor pergunta agora aqui, porque o texto só fala de animal, de besteira aqui, irmãos, é perguntar: Senhor, como eu posso me dominar? Da mesma forma que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que controlar as nossas vontades e os nossos desejos. Da mesma forma que fomos ensinados a controlar os nossos desejos naturais, desde a nossa conversão, para não dar vazão aos desejos naturais, nós temos que controlar também as nossas emoções. Temos que controlar. E me parece que, se procedermos bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Por que Deus diz isto? Porque nós somos sujeitos a esses sentimentos e precisamos subjugá-los pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Temos que ser pessoas diferentes. No mundo de hoje, as pessoas se convertem, mas não mudam de vida. Irmãos, temos que mudar de vida. Temos que mudar a nossa fala, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. Isso é um novo homem. E aí, o domínio próprio, como aquele gominho perfeito, se encaixa de maneira maravilhosa. Mas o grande desafio que todos os estudiosos dizem a respeito de dominar e ter domínio próprio, o maior problema é a língua nossa. Todo mundo tem uma língua aí? Cuida dela, porque a língua é perigosa. É perigosa. E eu não sei se você consegue dominar a tua língua, mas se você dominar esse pequeno membro, você provavelmente subjuga o seu próprio corpo, o teu próprio ser. Mas se você for dar vazão àquilo que sai da sua boca, irmãos, você vai fazer um monte de estrago na tua vida. Você vai destruir as pessoas mais próximas suas, as pessoas que você mais ama. Elas vão sofrer. A língua é terrível, irmãos. Eu brinquei com o nosso staff essa semana, todos os nossos funcionários, os remunerados, dizendo a respeito do poder da língua, né? A Interpol, aquele órgão de inteligência europeia, recebe por semana 200 bilhetes ou telefonemas
de terroristas dizendo que vai ter uma bomba explodindo em algum lugar todos os dias. 200 recadinhos. Isso é terrorismo. Agora, irmãos, qual que é a diferença de um maledicente e de um terrorista? Nenhuma. Ele fala e sai de perto. E fica esperando a bomba explodir. Essa é uma categoria nova de crente, terrorista. Espero que ninguém aqui se enquadre. E não é do ISIS que vem essa ameaça. Parte do coração do ser humano baseado na língua dele. Quem domina a sua língua provavelmente vai ter domínio próprio. Quem não domina a sua língua provavelmente já deixa bem claro que não tem domínio próprio. Então vamos lá de novo. Você é uma pessoa que domina a sua língua? Ou você fala demais? Fala a tempo e fora de tempo. Tenta convencer todos ao teu redor a respeito do teu poder de persuasão. Meu irmão, minha irmã, o homem que domina a sua língua domina todo o teu ser, e quem domina todo o teu ser já tem dentro dele ou dela o fruto do Espírito Santo, esse gominho incomparável, incalculável. E não podemos ser terroristas, né, irmãos? Dentro da família está cheio de terrorista, irmãos. Um falando mal do outro. Minha mãe que me assiste, ela sempre ensinou para os filhos, se alguém falasse mal do outro, levava uma chinelada na boca. De havaiana. Daquela que não solta a tira. Ninguém podia falar mal do outro, senão apanhava. Naquele tempo eu dizia, que violência, eu vou ter problemas psicológicos eternos na minha vida, porque minha mãe me disciplina. Irmãos, se eu soubesse que aquela chinelada fez tanto bem à minha vida, me ensinou até a ter temor de Deus no meu coração. Eu agradeço, mãe, obrigado pelas chineladas, mas chega, tá? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecer, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos, ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira que o impulso do timoneiro o leve. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então vamos fazer uma pausa aqui. Primeira coisa que a língua faz é se gabar que nós somos os tais, nós somos os bons. Se você tem alguém que vive se gabando, lembre-se que é o começo da queda. Cuidado. Vede como uma fagulha põe em brasa uma grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se impõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, isso aqui é difícil, viu? Tiago capítulo 3 é apoteótico, né, irmãos? A língua pode me levar ao inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Quem assina esse escrito é o próprio Deus pela pena de Tiago. Que texto! Que texto!
E muitas vezes, irmãos, não adianta ter religiosidade e, pelo mesmo Tiago, não controlar a sua língua. Quem controla a sua língua, controla todo o seu ser. E quem controla o seu ser, já tem dentro dele ou dela o fruto do Espírito, porque o gominho do controle é este. Você conhece alguém maledicente? Que fala mal dos outros o tempo todo? Você está andando perto de terrorista. Uma bomba vai explodir. E quando uma bomba explode, o estrago é muito grande. Nunca leve à frente aquilo que não te edificou. Deus deu 2 ouvidos e uma língua só, para que quando a gente ouve, a gente avalie isso tudo, e se não me edificou, eu não passo à frente. Se me edificou, eu passo à frente. Essa é a regra da vida cristã. Por isso tome muito cuidado, porque quando dentro da igreja a gente ouve falar de alguém que é maledicente, é terrorista, irmãos, a gente não quer nem ficar perto, porque hoje fala dos outros para você, e daqui a alguns dias vai falar de você para os outros, porque essas pessoas são mortíferas em suas palavras. E, querida igreja, tem gente que mata os outros com a sua língua. Agora lembre-se, tem muita gente que diz Senhor, 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 mas não entrarão no reino dos céus. No dia do tribunal de Cristo nós vamos ter um bocado de surpresa. Um monte de gente que a gente tinha certeza que vai estar lá, não vai estar lá. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Porque o pai destes é a mentira, é o diabo. E o juízo de Deus será exercido naquele dia. Por isso, cuide da sua língua. Cuide também dos seus pensamentos. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Temos que dominar os nossos pensamentos. Se algo não está edificando, mude de canal. Se o filme que você entrou para assistir não edifica, saia do cinema. Se você foi para uma reunião e aquela reunião entre amigos não está edificando, saia de lá, foge, corra, porque é melhor do que você se contaminar. E, irmãos, tem amizades na vida que é para pior, não para melhor. Tome cuidado, porque eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Filipenses capítulo 4 nos diz assim, que eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Eu tenho que realmente cuidar de coisas importantes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor existe nisso, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Eu tenho que encher a minha cabeça de coisas boas, porque senão eu sou também corrompido, irmãos. Eu sou corrompido. Precisamos pensar nas coisas que são boas. E muitas vezes nós estamos nos alimentando daquilo que não é bom. E hoje, infelizmente, as redes sociais é uma tragédia, irmãos. É muita tranqueira, irmãos. É muita tranqueira. Já viu o grupo de WhatsApp, irmãos? Tem 2 coisas que acontecem com a gente no WhatsApp. É que nem dono de padaria. É uma alegria quando você é aceito no grupo. E a maior alegria que você tem é quando você sai do grupo. Porque tem tanta besteira, é tanta coisa ridícula, que não edifica ninguém, irmãos. Mas, no entanto, isso está ocupando o nosso pensamento, a nossa mente. E ver o que o povo de Deus está escrevendo hoje é nojento, irmãos.
Eu me envergonho. Me envergonho. Está ruim demais. Mas nós estamos achando que tudo isso é normal. Eu não estou aqui para demonizar as redes sociais, irmãos, eu estou aqui para dizer o seguinte: tomem cuidado, porque o que ocupa o teu pensamento faz o teu ser. O que colocamos em primeiro lugar na nossa mente domina a nossa vida. A Bíblia nos sugere que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Mas hoje a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente busca não é a vontade de Deus, é o WhatsApp, é o Facebook. A gente já começa assim, e a gente vai dormir assim. Se vai no banheiro, é Facebook. Todo lugar agora é assim. Nesse final de semana, ontem, tivemos uma remoção de cabos de energia, e hoje os nossos roteadores não estavam funcionando direito porque foram desligados abruptamente. Irmãos, tinha mais gente buscando Wi-Fi às 9 horas da manhã nessa igreja do que o banheiro. Porque geralmente aquilo que domina o nosso pensamento redunda em ações. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Eu faço tudo pela coroa incorruptível, não por aquilo que se corrompe. Por isso, nós temos que reivindicar para nós mesmos, querida igreja, o princípio da obediência à palavra do nosso Deus. Obedeça a palavra de Deus. Para você obedecer a palavra de Deus, meu irmão, não tem outro jeito de ser. Você tem que ler a palavra de Deus. E na palavra de Deus meditar dia e noite. Isso corrige o nosso ser, isso disciplina a nossa vida. Uma mensagem como esta agora pregada, ela fica diluída nos seus pensamentos nas próximas horas e dias. Mas o fato de você repousar todos os dias os teus olhos nas Escrituras Sagradas, isso se torna uma pessoa que desenvolve o autocontrole e, acima de tudo, abençoa todas as pessoas que estão ao seu redor. É pela leitura da palavra de Deus é que nós nos tornamos pessoas mais obedientes. Obediente aos pais, obediente às autoridades. É através da leitura da palavra de Deus é que nós alcançamos o sentido de respeito ao próximo, porque todos eles são importantes para nós. E só depois que a gente vence a barreira do domínio próprio, é que a gente sabe o sentido verdadeiro da palavra obediência e da palavra respeito. Mas a maioria de nós ainda precisamos alcançar isto. Muitos de nós estamos presos a tantas coisas e Deus quer nos libertar. Por isso, meu irmão, minha irmã, firma os seus passos na palavra de Deus e que nenhuma iniquidade domine o meu ser. Salmo 119, 133. Como é lindo isto. Firma os meus passos, Senhor, na Tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Concorde com aquele texto que diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi Jesus quem falou isto. Meu irmão, a proposta dessa série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo é para relembrar a igreja que o fruto é um só, mas que a nuance dos seus gominhos, todos nós temos que ter na nossa vida. Eu não posso escolher um gominho e dizer assim: eu sou uma pessoa de paz, já fiquei com esse gominho. E o resto? Não, o resto não, o resto eu estou trabalhando,
Não. Deus quer ver o fruto do Espírito em nós. É para isso que Deus nos deu do seu Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu do Espírito Santo. Então o que acontece conosco? Primeiro, nós temos que ser pessoas que realmente examinem o seu interior. A gente precisa fazer um autoexame, irmãos. A gente precisa olhar para o nosso coração. E para isso é muito fácil. Você só dá uma olhadinha no espelho retrovisor da tua vida e vê quantas pessoas te seguem. Não no Facebook, mas na tua vida. Quantas pessoas que entraram no ônibus da tua existência, saíram em algumas estações lá atrás, mas continua te estimando e te amando de todo o coração. Só alguém que tem longevidade e domínio próprio é que conserva amigos ao longo dos anos. Porque quem não tem domínio próprio faz estrago em cada parada e em cada estação. E não tem ninguém que suba no ônibus que não seja atacado. Mas quando encontra alguém com domínio próprio, ele cede o seu lugar e diz para o amigo: pode sentar aqui, o lugar de honra é seu. Eu tenho aprendido isto de Cristo em Deus, na minha vida. É quando alguém olha para você com maldade e você responde com respeito. É alguém que você sabe que fala mal de você, mas você nunca falou mal dessa pessoa, porque o respeito que você tem pelo próximo é maior do que tudo, porque o Espírito Santo de Deus fala no teu coração com gemidos, dizendo: cuide desta pessoa, ore por esta pessoa, abençoe esta pessoa. E aí exercemos o domínio próprio. E é claro, para fazer o teste final, o melhor lugar para se saber que um crente tem domínio próprio, não é na igreja. Na igreja. Tem crianças que adorariam que os seus pais vivessem só na igreja. Tem filho que quer trazer uma cama para o pai ficar na igreja, porque o sujeito é bonzinho. É um cordeirinho. Quando chega em casa, é um leão devorador. Não é na igreja. Na igreja a gente se esconde atrás da nuca de alguém. A gente veste uma roupagem. É muito fácil ser cristão aqui. Sabe qual é o lugar mais difícil de ser um cristão verdadeiro? Que tenha domínio próprio? É na tua casa. É ali que a gente sabe quem você é de verdade. E a gente poderia fazer uma entrevista com os seus filhos. Alguns a gente nem precisa fazer entrevista. Como hoje cedo. Pastor, ora pela minha mãe e pelo meu pai. Eles brigaram hoje. Eu falei, tá bom. Aí vem o pai e a mãe atrás. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí eu falo pro menininho, ó, estamos orando, hein? E você? Você já viu os pedidos de oração das crianças nessa igreja? Eu nunca vi um livro aberto igual aquele. Nós temos que orar pela turma do jaleco azul, porque sai cada uma que só Deus. Porque o lugar mais difícil é o nosso lar. Então deixa eu fazer uma entrevista rápida com a sua esposa. Como que é esse homem de Deus dentro da tua casa? De 0 a 10, qual é a nota que você dá? Você é esposa. Não precisa olhar para ele, não precisa passar cola, só pensa. Que nem ursinho Pooh, pensa. Vamos lá, meu irmão, e você? Que nota que você dá para essa mulher que Deus te deu? Essa princesa que Deus te deu? De 0 a 10, dá aí a notinha para ela, sem cutucar. Hoje à noite, depois que as crianças dormir, aí vocês conversam sobre essas notas. Mas lembre-se, cama não é ringue de boxe. Deus deu a cama para nós, para descanso e prazer. Conversar desse assunto é na cozinha, um de olho para o outro.
Porque já ensinei para as irmãs, quando a mulher quer discutir a relação com a luz apagada, deitado na cama, você está em desvantagem. Os homens da promessa desta igreja, quando você começa a dizer, porque é isso, aquilo, aquele outro, eles ficam no escuro fazendo... Ainda fala assim, fala muito. Não, fica de olho nesse marmanjo. Faz uma xicrinha de café e de chá e diz assim, filhão, vem cá. Vamos conversar de 0 a 10 que o pastor me deu lá. Vamos conversar aqui, vamos colocar a palavra em ordem. Como pai, irmãos, tem muito pai que não tem uma paciência, né, irmãos? Não tem paciência nenhuma mais com o filho. E falar dos filhos. Tem filho que está ruim hoje, viu, irmãos? Tem filho que está ruim hoje. Está dando um trabalho tremendo para o pai e para a mãe. Olha, pai hoje tem que ter paciência demais. Tem que ter paciência de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, tem que juntar todos os livros, porque tem que ter muita paciência. Porque essa turma está reivindicando até o céu, não dá. Por isso que o domínio próprio vai nos fazer a conta certa. Meu irmão, não tem nenhum problema de você ouvir tua esposa e ela dizer, você é 5. Eu vou melhorar, quero crescer, você me ajuda. Não tem nenhum problema, irmã, do teu marido só para brincar você dá 3. Diz ok, vamos crescer juntos. Porque o Espírito Santo já foi dado para você crescer. O Espírito Santo foi dado para nos ajudar nas nossas fraquezas, para testificar diante do Pai daquilo que de fato nós somos. Porque diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. Nós somos o que somos. E talvez admitir que nós não somos nenhuma Brastemp, nós somos uma Consul, uma Electrolux, talvez seja o caminho de volta. O caminho de volta. E como eu sempre termino com uma história, vamos lá. Quando eu me casei, eu disse, Senhor Deus, o Senhor vai me ajudar a edificar a casa. Que oração. 3 meses de casado, eu já queria pedir a conta para Deus. Dizer, Senhor Deus, esse negócio não vai dar certo. Isso aqui não foi projeto seu. Senhor Deus, ela é muito oposto de mim, Senhor. Esse negócio não vai dar certo. Eu sou todo agitado, eu quero pegar os mundos pelas mãos. E ela sempre dizia a mesma coisa para mim, meu amor, senta aqui na frente. Vamos orar ao Pai. E até a oração dela e a fé dela me incomodava. Eu já queria dar um jeito naquela oração. Sentava lá porque maridinho de novo, senta, obedece. E aí eu ouvi a oração dela. Ai, meu amor. É oração de paz, de bênção, de justiça. E tudo mais, eu estava querendo subir pela parede. Mas não é que Deus vai moldando a gente? E Ele diz assim, eu vou aquietar o teu coração. Eu uni opostos porque eu sei o que eu estou fazendo. Porque se fosse de um jeito ou de outro, não daria certo a relação. Como é bom a gente ser opostos, ou opostos, como é bom demais. Deus traz equilíbrio. E é de equilíbrio que nós estamos falando nessa mensagem, domínio próprio. Parece que Deus é assim mesmo. Ele pega o ferro e o fogo, tão diferente um do outro, e faz o aço. Ele nos concreta. E nós somos mais do que vencedores.
Hoje, passado todos esses anos de casados, eu posso estar dormindo sozinho em qualquer parte do mundo, eu ponho a mão do lado para encontrá-la, porque só de saber que ela está ali, ela é meu porto seguro. Quantas besteirinhas e picuinhas que a gente discutiu no início do nosso relacionamento, brigamos por nada, até o dia que a gente chegou à conclusão de que Deus estava nos moldando. Foi tão gostoso isso. Depois vieram os filhos, é Deus nos lapidando, Deus nos moldando. É claro que agora Deus dando os netos, Deus está nos mimando, porque neto é mimo, principalmente porque a gente estraga eles e manda para a casa dos pais, é mimo. Mas Deus não abortou o projeto da tua vida, meu irmão, da minha irmã querida, de você jovem, você adolescente ou pré-adolescente. A Bíblia diz que Deus te amou desde quando você estava informe no ventre de sua mãe. Ele tem um plano para você, mas o plano que Ele tem é que sejamos pessoas fiéis a Ele, pessoas equilibradas, pessoas emocionalmente saudáveis. Afinal, Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. É para isso que nós existimos, porque se a nossa vida não for uma vida de qualidade, irmãos, não haverá qualidade no mundo, porque a última fronteira de Deus na face da terra é teu lar, é tua vida, é aquilo que você é, meu irmão, é a última fronteira. Não tem nada melhor na face da terra do que você, desde que você seja uma pessoa onde o fruto do Espírito, com todos os seus gominhos, seja uma verdade na tua vida. Mas talvez você diga: pastor, eu me sinto nesta mensagem em particular hoje de manhã e à noite um tanto quanto derrotado, pastor. Eu não sou uma pessoa muito fácil de se controlar, pastor. Por coisas pequenas eu me descontrolo, pastor. Eu faço estragos na minha vida, eu prejudico quem eu amo, com os meus lábios eu peso na vida de pessoas que estão ao meu redor, eu estrago a história, pastor. Eu estava indo tão bem, de repente parece que tudo muda, tudo baseado na palavra, no temperamento, no jeito que nós somos. Eu queria orar por você, como um dia, muitos anos atrás, alguém orou por mim, numa reunião como esta, e eu pedi para Deus me moldar, para que Deus mudasse a minha vida a partir de agora, porque eu estava cansado de mim mesmo, eu já estava cansado de errar tanto, e magoar pessoas que não mereciam ser magoadas, tudo por causa do meu jeito atropelado de ser, de querer ir mais rápido do que eu devo ir. Aquele foi um grande culto na minha vida. Claro que Deus continuou trabalhando e trabalha até hoje na minha vida, mas aquele foi um grande culto. E quem sabe hoje seja um novo momento na tua vida espiritual, para você dizer ao Pai: Pai, eu preciso do Senhor, molde a minha vida, molde o meu ser, que eu seja uma pessoa que tenha autocontrole, Senhor, uma pessoa que domine a minha inclinação carnal. Me ajude, Deus, me ajude a entender que o mundo não é do jeito que eu acho que tem que ser, o mundo é do jeito que ele é, e que apesar de tudo, eu quero ser nesse mundo uma bênção muito grande, primeiro para aqueles que estão mais próximos, e depois para as pessoas que estão na circunvizinhança da minha proximidade, e que eu possa ser uma bênção para as pessoas que estão longe de mim, para que eu possa ser conhecido como homem, e as minhas irmãs como mulheres, que abençoam com a sua vida os que estão perto e os que estão longe. E para isso só tem que ter um desejo no coração, e o desejo de controlar a tua língua. Controlou aqui o teu navio como um leme,
vai virar para o lugar certo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. E para você que já desfruta do domínio próprio na sua vida, você já passou essa fase, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa ser um sinal profético de Deus, não só na sua família, mas nesta igreja, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, para a glória de Deus Pai.